Fazendo uma live hoje no canal A Hora do Vasco. Conversei com um jornalista português. Preste atenção no que ele fala sobre Admar Lopes. Quase parou no Benfica e no Sport, mas desembarcou no Vasco. Vou aproveitar aqui, jornalista, você é de onde? Porto. Sim, mas de que mídia? RTP. Ah, RTP. Eu moro em Braga, sou seu vizinho. É sério? É sério, coincidência. 3 anos e meio morando em Braga. Me diz uma coisa, a gente fala, você está no programa A Hora do Vasco, Ok. tá? E lá no Brasil a gente falou muito sobre o possível interesse do Porto na contratação do goleiro Léo Jardim do Vasco, na iminência de perder o Diogo Costa, né? O que você tem sobre isso? Você também chegou a falar, ouviu falar sobre isso? Por enquanto, aquilo que chega a Portugal, as notícias que chegam a Portugal é que o Porto estará interessado no central. Acho que é a prioridade máxima do Martin Anselmi para esta equipa do Porto. Foi aquilo que faltou durante a época toda, a estabilidade defensiva, acima de tudo. E em relação ao Diogo Costa, o que sabemos é que nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, o Diogo Costa tem sido sempre apontado a grandes clubes europeus e nunca saiu. E até se falou que agora a possibilidade de ele estar agora lesionado lhe podia também dar alguma margem para negociar a saída dele agora do Porto, ter essa margem, uma vez que não está aqui a competir. Agora, essas informações não têm chegado a Portugal, tem chegado sim a questão do Porto estar interessado num central forte que seja capaz, no fundo, de comatar a saída do Pepe, por exemplo, que mesmo com 40 anos, muitos adeptos do Porto diziam que ele fazia muita falta ali ao centro da defesa. Mas ele está fora só do jogo de hoje, né? Sim, está em tratamento, está com desgaste muscular, veio da seleção, depois de ter vencido a Liga das Nações ao Serviço de Portugal, fez o primeiro treino, no segundo já não esteve no treino, tem feito ginásio, recuperação, e daquilo que os responsáveis do Porto têm dito é que ele estará, ao que tudo indica, disponível para viajar para a Atlanta e defrontar o Inter de Miami. O reserva é bom? Sim, o Cláudio Ramos é bom, porque o Cláudio defendeu na final da Taça Portugal, foi a escolha do Martin Anselmi, aliás, do Martin Anselmi não, do antigo treinador do Vítor Bruno, para jogar finais da Taça Portugal, Taças da Liga, e o Diogo Costa fica sempre reservado para o escalão principal, para a primeira Liga. Agora o assunto mais importante dessa live aí, ô Lineker, tira o Léo Jardim daí, para aparecer melhor aqui, isso, o assunto mais importante, o Vasco contratou um executivo que nós no Brasil não conhecemos, o português Admar Lopes. Ele já trabalhou no Porto, né? Foi olheiro, como a gente chama no Brasil, olheiro, né? Estava recentemente no Bordeaux. O que você fala do Admar? Dizem que ele tem a capacidade para observar bons jogadores, tem aquele feeling, aquele tato para encontrar talentos, e acho que foi uma excelente contratação por parte do Vasco da Gama, porque de facto ele já estava apontado para o Vasco, mas em Portugal já andavam de olho nele, mas o Vasco foi mais inteligente e chegou primeiro. Quem estava de olho nele? Em Portugal, falava-se na questão inclusivamente do Benfica e também do Sporting. Benfica e Sport, e são os dois ao lado do Porto, os principais clubes, né? Sim. Nesse momento estão até num patamar melhor do que o Porto nas 2 últimas temporadas, né? Sim, verdade. O Porto está a passar por uma transição muito difícil, desde logo com o desaparecimento, e perdeu as eleições na altura o antigo presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, depois saiu o Sérgio Conceição, depois eleições entrou o André Vilas Boas, depois de sair o Sérgio entrou o Vítor Bruno, depois de sair o Vítor Bruno entrou o Martin Anselmi, o Martin Anselmi pegou na equipa a meio e foi muita instabilidade, tanto ao nível presidencial como ao nível futebolístico, e obviamente que isso não dá estabilidade e equilíbrio a ninguém, neste caso ao Futebol Clube Porto muito menos. Você acha que o Admar pode fazer então um grande trabalho no Vasco? Acho que sim, acho que pode fazer um grande trabalho, até porque no Brasil, como nós dizemos em Portugal, tropeçamos numa pedra e encontra-se logo um talento, e é uma pérola para o futebol, e por isso o Admar não terá grandes dificuldades nisso. Então, você trouxe um tema aqui interessante, só para finalizar, para poder te liberar, porque a ideia que nós vascaínos temos é que o Admar não vai tropeçar numa pedra e encontrar um talento no Brasil. A gente tem a expectativa de que ele encontre talentos na Europa, em Portugal, não de times de grande escalão, mas, né, de um jogador de orçamento mais baixo. Sim, isso é um facto. Ele conhece bem o futebol português e, tirando o Benfica, o Sporting e mesmo o Porto, há ali um clube que tem grandes talentos que crescem a cada ano que passa, que é o Sporting Clube de Braga. Lá está, pronto, e aí no Minho há bom talento, mas também a Sul há boas equipas que têm bons jogadores, e acho que o Admar não terá dificuldades em encontrar
não aquele jogador acima da média para o Vasco, de acordo com a potencialidade financeira do Vasco, mas encontrará um talento certamente para o Vasco. Nós estamos precisando do seguinte, eu esqueci seu nome. João, nós estamos precisando do seguinte, nós estamos precisando de pelo menos mais uns 3 Nuno Moreira. Como é bom esse Nuno Moreira! Nós precisamos de mais uns 3 jogadores iguais ao Nuno Moreira. É verdade. E não se estavam nada mal com o Nuno Moreira, é verdade. É muito bom, é craque e vai dar muitas alegrias aos adeptos Vasco, aos vascaínos neste caso. Tá bom, muito obrigado pelo carinho, bom trabalho. Obrigado, tá? Bom trabalho para vocês. Importante depoimento desse jornalista português que conhece demais o Admar Lopes. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Vasco está contratando um baita executivo para melhorar o time do Vasco, para fazer uma equipe competitiva, vitoriosa e campeã. Se inscreva no canal, ative as notificações. É maior de ter controle, que é o trabalho para performar. Às vezes tem uma performance boa, eu repito, contra o Red Bull, a gente não mereceu perder o jogo. Sob nenhum aspecto do jogo. O único aspecto do jogo que a gente mereceu perder foi que eles tiveram muita contundência. Mas a equipe produziu e aquilo, quando a equipe produz e performa, aquilo é um sinal que as coisas, se a gente persistir e ajustando cada vez mais o time, as vitórias elas vão aparecer. Então essa vitória de hoje, eu acho que ela é o resultado de uma causa muito maior. O futebol ele é meio certo, a gente podia jogar hoje, a gente jogou e não é um jogo. Mas a bola não entra. Mas se não entra, a gente vem com uma chuva de críticas, porque não entrou e parece que tudo é ruim. Eu insisto sempre nisso. É bom falar quando ganha, porque é a mesma coisa quando perde. A gente é muito focado no resultado. É muito foco no resultado. E o resultado ele é muito importante, mas ele não é a única coisa do futebol. E quando a gente fica só no resultado, a gente às vezes perde o melhor da festa, porque a gente não vai... O que faz a gente ter resultado de maneira consistente é uma outra coisa. Que é ter trabalho, você enxergar os sinais. E aqui, de maneira especial no Brasil, a gente não consegue enxergar os sinais quando o resultado não vem. Então a gente fica muito preso, o que ganha é bom, o que perde é ruim. E a gente patina, a gente não consegue ampliar o nosso olhar. Hoje ele foi um resultado que ele foi condizente com aquele que a gente performou. O Red Bull, repito, não foi condizente, mas o time não foi mal. Só quando você vai contra o Red Bull, numa entrevista como essa, você tem que ir com muito cuidado para as pessoas você não ser mal interpretado. Então, como eu fui cuidadoso naquela entrevista, de falar assim, a gente tentou. É tão difícil ganhar aqui do Morumbi, como é difícil a torcida do Vasco em São Januário estar perdendo 2-0 e não conseguir vaiar o time. Então aquilo foi um grande sinal. Eu falei para os jogadores, a gente ia se afundar. A gente fez bastante coisa boa. E eu espero, e eu acredito muito que a gente performando assim, a gente vai conseguir ter bastante resultado. E não respondi só a outra pergunta que você perguntou dos treinamentos. Eu acho que a janela dos treinamentos ela vai ser importante para a gente. Se eu gostaria de ter jogos sequenciais, eu preferia ter uma pausa para dar mais treinamento para todo mundo. Eu acho que o time com mais treino ele tende a ganhar, a encorpar para encarar a temporada que depois que parar vai ser muito dura até o final do ano. E aí, você concorda com o técnico Fernando Diniz? O seu comentário é super importante e deixa o seu nome e o nome da sua cidade. Hoje tem aqueles abraços, já vou trazer aqueles abraços também. Gente, e sem dúvida o Vasco segue então buscando esses reforços aí. Deixa eu falar agora do Mundial de Clubes. Olha que interessante, eu vi uma entrevista da Leila Pereira, ela que é presidente do Palmeiras. É a única mulher que está no Mundial como presidente de um dos 32 clubes. E ela dizendo, a gente está aqui para jogar, a gente veio aqui para competir. Assiste aí a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, direto dos Estados Unidos. É um prazer enorme estar aqui, não é, participando desse momento histórico do futebol, o primeiro torneio de clubes do mundo. Então eu fico muito feliz e honrada de estar aqui, sendo também que eu sou, em 32 clubes, a única mulher presidente de clube e também a única representante do estado de São Paulo, não é, nesse Mundial de Clubes. Mas com relação ao investimento, o Palmeiras sempre pensou investimento tanto de pessoas, atletas, infraestrutura,
E não só visando o próximo campeonato, não é? Mas é sim para ter essa longevidade, né, de protagonismo como nós temos. Então, eu não acredito que esse investimento que nós fizemos esse ano vá surtir qualquer tipo de pressão, que principalmente vai prejudicar os nossos atletas. Não. Nós estamos preparados, eles sabem que a gente faz o possível, não é, para estar competindo no topo da tabela. Então, eu acho que estamos todos nós preparados, com não pressão, ansiosos, para iniciar muito bem nesse torneio. Nós estamos lutando, não é, incansavelmente para vencer não só europeu, não é porque é europeu, não é? Nós queremos chegar o mais forte possível para vencermos todos os nossos adversários. Então, vou te falar com toda sinceridade, o peso vai ser o mesmo. Nós queremos vencer o Porto, nós queremos vencer o Al-Ahly, nós queremos vencer o Inter Miami, queremos caminhar. Não é o que eu falo para o nosso torcedor, que para eles desfrutarem desse momento histórico, sabe? Claro que nós estamos aqui, cobiçamos sim a conquista do título, mas principalmente pensar jogo a jogo. Legal, né? Então, nós temos 4 clubes brasileiros, a gente vai dar uma força para os 4 clubes brasileiros. Por exemplo, o Fluminense contratou o Soteldo para ser o reforço para o Mundial, se machucou na seleção da Venezuela, perdeu já a primeira fase de grupos do Mundial. Se o Fluminense avançar, poderá contar com ele. No Botafogo, o time estreia amanhã diante do Seattle Sounders e um provável time do Botafogo, John, Vitinho, Jair, Alexandre Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas e Savarino, Arthur, Igor Jesus e Cuiabano ou Arthur Cabral. O jogo do Botafogo é 11 da noite, Palmeiras com o Porto é 7 da noite. E o Flamengo é na segunda-feira às 10 da noite, lá com o Esperance. Né? O Flamengo vai jogar com a camisa rubro-negra, calções pretos e meias em vermelho e preto. Já o Esperance vai jogar de camisas listradas em verde e branco, calções e meias brancas. E o José Boto foi perguntado esta semana, eu gostei muito da resposta dele, por isso que eu estou trazendo aqui no nosso canal Wellington Campos FC essa disparidade sul-americanos com europeus, que é a questão do din-din. Escuta aí. Eu acho que não é só uma intuição minha ou um achismo meu. Acho que em 90% das pessoas envolvidas no futebol vão ter a mesma opinião que eu. É óbvio que têm condições financeiras muito superiores aos outros clubes. Lembrar-vos, por exemplo, que o Benfica, que pode ser um nosso adversário e que é de uma liga periférica na Europa, não é da primeira divisão da Europa, tem 3 avançados centro, cada um custou mais de 20 milhões de euros. Ou seja, tem o primeiro, o segundo e o terceiro, todos acima dos 20 milhões de euros. De uma liga periférica. Portanto, só aí vocês estão a ver o potencial ou o poder económico dos clubes europeus. Quando você tem mais poder económico, pode ter melhores jogadores. Tem os melhores treinadores. Tem as melhores práticas neste momento. E por isso tem as melhores ligas. As ligas mais competitivas, onde se joga a ritmos elevadíssimos, porque os jogadores são muito bons e em idades ainda muito novas que lhes permitem ter desempenhos muito grandes durante muito tempo, ou seja, sem terem que descansar. Tudo isso faz que os times europeus que estão aqui, quase todos os times europeus, tenham um ritmo de jogo superior a todos os times sul-americanos. Tem a ver, essas são as razões. Melhores jogadores, melhores orçamentos, melhores treinadores, melhores práticas, melhores estruturas, melhores ligas, e depois não há milagres, não? E aí, o que você acha? Vai dar para algum brasileiro nesse Mundial? Eles vão até mais longe? Vão sair todos na primeira fase? Deixa o seu comentário, deixa o seu nome, o nome da sua cidade. É super importante a gente ter você aqui participando conosco também.
Deixa eu trazer uma notícia do STJD do Palmeiras, gente. Palmeiras, por causa de cânticos preconceituosos para Romero do Corinthians e também cabeças de galinhas arremessadas no gramado do Allianz Parque, no clássico Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras levou uma multa de R$160 mil pelos arremessos e mais 80 mil pelo cântico preconceituoso. Total da multa que o Palmeiras vai ter que pagar, R$240 mil. Palmeiras vai recorrer dessa decisão? Vai recorrer sim, lógico, é muito dinheiro. Talvez uma das maiores multas já impostas pelo STJD. Agora, as coisas são pesadas. Foi uma cabeça de porco, agora cabeças de galinhas, né? Agora cântico preconceituoso. Gente, vamos lá, vamos jogar futebol, vamos ver futebol, vamos falar de futebol. Né? Tem umas coisas que acontecem que não tem rigorosamente nada a ver. Certo? Deixa eu abraçar aqui alguns amigos que estão sempre participando aqui com a gente, deixando seus comentários. O Marcos Colucci, o Edmilson Borges está lá na Bahia, o Lima Pereira, meu amigo Adriano Eduardo lá em Santos Dumont, Minas Gerais, Mário Jorge, o Sérgio Vicente lá em São Paulo, a Valmires Carvalho, Conceição Silva em Ubá, Minas Gerais, o Edmundo Ferreira, a Edna Emídio está lá em São José do Vale do Rio Preto, a Alésia Gomes, né? E o Marcelo Almeida está lá na cidade de Campos dos Goitacazes, aqui no Rio de Janeiro, recebendo o nosso abraço também. Se inscreva. Salve, torcedor vascaíno, sejam bem-vindos ao canal Jornal do Vasco, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco. Segundo o Corujão Vascaíno, um portal que segue o time do Vasco, o Vasco tem interesse na contratação do ponta esquerda Lucas Cepeda, de 22 anos, que atualmente está no Colo-Colo do Chile. O jogador foi revelado pelo Santiago Wanderers, do Uruguai, tem 1,77 m e tem um jogo aí, estilo ofensivo, de ponta, né? Ponta esquerda, um jogador que tá na mira do Vasco, é avaliado em 2,5 milhões de euros, não é um jogador tão caro, né? Tem contrato com o Colo-Colo até 31 de dezembro, até o final da temporada que vem, porém o Vasco pode fazer uma tratativa por empréstimo do jogador. Cepeda aí é um excelente jogador, segundo a mídia chilena, né? Disputou 23 partidas nesse ano, tem 5 gols marcados e uma assistência. O chileno aí, o Cepeda, pode ser então um reforço do Vasco na próxima janela. Deixa a sua opinião, seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vascão!